Boa noite mais uma vez a todos. O Senhor dos Anéis é uma obra fascinante de um autor chamado Tolkien. Tolkien, ele é muito famoso e foi um dos grandes influenciadores de um outro autor muito famoso chamado C.S. Lewis. Eu não sei se você já leu estes livros, essa trilogia, ou assistiu aos filmes. Se não, saiba que toda a trama do Senhor dos Anéis gira em torno de um anel. Daí o nome, Senhor dos Anéis. O anel do poder de Sauron, o Senhor da escuridão, o Senhor do escuro, das trevas. Este anel, no filme, nos livros, ele tem o poder de revelar e de ampliar os desejos mais íntimos de um ser humano. Aquele que usa o anel, ele tem esse desejo despertado e ele tem esse desejo multiplicado em sua força. Esses desejos, ao usar o anel, ganham um volume, ganham proporção, e os personagens que usam o anel acabam sendo completamente dominados pela força do desejo que o anel desperta. O que é mais interessante nesta obra é que mesmo os bons personagens que são citados, mencionados, personagens, por exemplo, que desejam libertar escravos, personagens que desejam libertar o seu território, proteger o seu povo, deseja levar justiça aos malfeitores, até mesmo esses bons personagens veem os seus desejos bons acabando sendo pervertidos, dominando cada personagem por causa do uso do anel. Em outras palavras, os desejos, as vontades se multiplicam a tal ponto que se tornam um ídolo. Certamente todos esses desejos que acabamos de declarar, libertação dos escravos, a luta pela sua própria nação, pelo seu povo, são desejos bons, mas o anel faz com que as pessoas se disponham a fazer tudo e qualquer coisa por estes objetivos, por estes desejos, para satisfazerem agora esses desejos que foram revelados. E assim, a antiga boa intenção, bom desejo, acaba se tornando algo doentio. Esta intenção se torna um fim. E agora, aquele que usa o anel não mede mais nenhuma consequência para alcançar o seu propósito. O portador do anel torna-se cada vez mais dependente do anel. Acaba sendo um escravo deste anel. A sua própria identidade agora é vista através do porte do anel. Esta é uma figura perfeita para representar os ídolos. Timothy Keller, no seu livro Deuses Falsos, utiliza justamente a figura do Senhor dos Anéis, o anel dominador, para falar de ídolos que estão nos nossos corações, que também nos dominam. O ídolo, assim como o anel, acaba nos governando, nos dominando totalmente. O ídolo, ele fecha a nossa visão para o entendimento de tudo que está ao nosso redor. O ídolo, ele tem o poder de fazer com que nós possamos olhar apenas para ele. O ídolo, ele é ciumento. Os irmãos já devem ter notado que hoje nós vamos falar de idolatria, vamos falar de ídolos do coração. O ídolo, ele exige muito daquele que o mantém. Exige a maior parte da nossa paixão, exige a maior parte das nossas energias, dos nossos recursos financeiros, dos nossos recursos emocionais. Um ídolo nos engana a tal ponto que achamos que a nossa vida só tem sentido, a nossa vida só pode achar a felicidade
só tem identidade a partir do ídolo. Hoje à noite, eu não quero falar meramente do anel de Saulo. Eu quero falar sobre o ídolo que muitas das vezes nos domina sem que nós venhamos a perceber. Então, eu quero tratar sobre idolatria. A nossa teologia da idolatria é muitas das vezes pobre e superficial. O que nós sabemos e conhecemos sobre idolatria precisa ser aprofundado. Somos diversas vezes advertidos nas Escrituras a não fazer ídolos, não criar, fabricar imagens. Inclusive, este é o primeiro mandamento da lei mosaica. E é importante lembrar que estas leis, a lei mosaica, foi dada para o povo de Deus, justamente porque o povo de Deus corre um grande risco de substituir a Deus em alguns momentos por ídolos. O povo de Deus corre um risco grande de adorar um ídolo e perder o foco do Deus verdadeiro. É comum falarmos de idolatria e normalmente não termos nenhum peso na consciência, não termos nenhuma culpa, não nos sentirmos acusados de pecado a partir do termo idolatria. Afinal de contas, nós não temos nenhuma escultura em casa, e também aqui no templo você já notou que nós não temos esculturas, imagens de ídolos. Nós não participamos de procissões, não acendemos velas, incensos a santos ou coisa do tipo. E isto muitas das vezes traz à nossa mente um engano de que nós não somos idólatras ou não podemos cair na idolatria, porque não temos imagens. Por não praticarmos e nem aprovarmos estas práticas, nossa mente ela tende a ficar em stand-by, ela tende a ficar adormecida e não lutar contra o pecado da idolatria. Afinal, acabamos achando que esse pecado não pode em nenhum momento nos atingir. A ideia é mais ou menos a seguinte: nós afirmamos, você pode me culpar de todos os pecados possíveis, mas idolatria, não, idolatria é coisa de gentio, é coisa de ímpio, jamais. Deixei esse pecado há muito tempo, mas infelizmente pensamos assim por não entender a profundidade do significado de idolatria e de ídolo, porque quanto mais nós aprofundamos nessa temática, mais nós iremos notar que de fato nós somos ainda idólatras, ou corremos o risco de sermos idólatras a qualquer momento. O livro de Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel, é um livro que fala bastante de ídolos e de idolatria. E este livro, ele traz para nós uma verdade muito importante para lidarmos com o conceito de idolatria. Uma verdade que já, a princípio, nos tira da superficialidade quanto ao conceito. Veja comigo Ezequiel, capítulo 14, abra sua Bíblia. Vamos ter um conceito muito importante aqui, um ponto de partida importante para entender idolatria. Livro de Ezequiel, capítulo 14. Vamos ler aí a partir do versículo 1. Ezequiel, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 5. Ezequiel, capítulo 14, versículo 1. Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade, que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem?
Portanto, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim, para seguirem os seus ídolos. O que nós notamos nesta passagem são ídolos no coração e do coração. Nós estamos diante de um texto que fala da multidão de ídolos, não num santuário, mas a multidão de ídolos que estão dentro de nós. Entende que a nossa dificuldade, por vezes, de entender a idolatria e até mesmo nos reconhecer como idólatras, é porque nós acabamos achando que o ídolo é sempre algo externo, que o ídolo é sempre algo visível, é um elemento que está além de mim, que o ídolo está, então, fora de mim, é um objeto que eu contemplo. O ídolo é entendido como um objeto que eu manuseio, mas biblicamente não é assim. Quando os ídolos não são vistos, não estão diante dos nossos olhos, isto não significa que os ídolos sumiram, ou que os ídolos não existem mais. Eles podem estar guardados, e muito bem guardados, no santuário construído na nossa alma, no nosso coração. Ninguém vê, ninguém percebe muitas das vezes a nossa idolatria, mas podemos oferecer culto aos nossos ídolos todos os dias. Somos fiéis aos nossos ídolos e dominados por ele, como se usássemos o anel do Senhor dos Anéis. Na verdade, é importante entender que os ídolos físicos, ídolos de gesso, de madeira, são apenas a materialização dos ídolos internos, dos ídolos do nosso coração. O berço, a fonte dos ídolos da idolatria, está oculta aos nossos olhos e por vezes aos olhos de quem está ao nosso redor. Infelizmente, podemos ter vários ídolos e nem entender que temos ídolos. Pode escapar da nossa razão os ídolos escondidos no nosso coração. Eu concordo com um filósofo chamado Blaise Pascal, quando ele afirmou que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Nós poderíamos parafrasear Pascal e dizer: o coração tem ídolos que a própria razão não percebe, que a própria razão não consegue reconhecer. O coração do homem é um templo de ídolos, muitos ídolos, multidão de ídolos. Derrubamos um ídolo e logo conhecemos outro. Derrubamos um ídolo e logo notamos que se levanta mais 10. Não é fácil notar esses ídolos, porque eles se disfarçam na nossa alma, se disfarçam na nossa vida, e não conseguimos classificá-los como ídolos. Recebem outros nomes, como nós iremos notar hoje. O que eu quero nessa noite enfatizar é trazer para os irmãos um alerta, que todos nós corremos o risco de sermos idólatras em algum nível, em alguma medida, todos nós. Não é porque nós somos crentes que estamos isentos de sermos idólatras. Eu quero notar hoje com os irmãos que no livro de Apocalipse nós temos uma descrição muito curiosa e até mesmo constrangedora
do grande e importante apóstolo João, autor do livro de Apocalipse. E nós temos então João nos mostrando uma tentativa de adorar a outro que não é Deus. E todas as vezes que nós nos prostramos, nós adoramos a algo, a alguém que não é Deus. Isto se chama idolatria. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 22, versículo 8 e versículo 9. Apocalipse capítulo 22, versículo 8 e versículo 9. Diz assim a palavra do nosso Deus: Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: Vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Vamos orar. Deus amado, queremos suplicar ao Senhor entendimento, profundidade. Queremos suplicar ao Senhor um coração disposto a amparar as tuas verdades e a tua palavra e vivenciá-las. Mostra, ó Deus, os nossos ídolos, as nossas tentativas de idolatria, para que possamos, ó Deus, focar toda a nossa adoração e louvor somente no Senhor. Nos ajuda, ó Deus, porque de uma maneira muito sutil os nossos corações acabam nos enganando e vamos por caminhos que não chegam ao teu altar. Pedimos, ó Deus, que nesta noite o Senhor cresça, que o pastor diminua para a tua honra e glória. Amém. Apocalipse, como nós temos estudado, é um livro também sobre adoração. É um manual de louvor e adoração. Em muitas passagens, em muitos momentos, nós presenciamos louvor, cântico, adoração, gratidão, reconhecimento no livro de Apocalipse. Mas algo fica muito claro quando nós falamos de adoração à luz do livro de Apocalipse. À medida que o livro vai se descortinando, à medida que nós vamos entendendo e avançando no livro, nós notamos que o louvor e a adoração, ela tem um objeto exclusivo. A adoração é sempre voltada apenas e exclusivamente para Deus. É Deus quem recebe louvor, é Deus aquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória. E o livro de Apocalipse vai construindo esse conceito de adoração, onde Deus é o centro do louvor e da adoração. Só Deus pode e só Deus deve ser adorado, porque Ele é digno de ser reconhecido por quem Ele é, por sua essência, por seus atributos. Note que nesse texto que nós acabamos de ler em Apocalipse, capítulo 22, diante das grandiosas visões de João, nós estamos no último capítulo do livro. Mesmo João tendo trazido para nós verdades tão ricas, tão fortes, tão importantes, João se ajoelha diante de um anjo e tenta adorar. Preste atenção no que está acontecendo aqui no livro de Apocalipse. João não é qualquer João, é o apóstolo João, aquele que recebeu todas essas visões, que teve o privilégio de receber as visões. Nós estamos falando de um homem que por 3 anos andou com Jesus,
foi discípulo de Jesus. E ele está agora com um ato de idolatria. Ele está agora se prostrando e ele está agora tentando adorar a um anjo. Ao se deparar com João, nós entramos numa crise, num texto como este. Como assim? O que João está fazendo nesse momento? Idolatrar um anjo, mesmo diante da visão do trono que ele já teve, mesmo diante da visão do cordeiro que ele já teve, entendendo que o cordeiro é o único digno de abrir o livro, e como nós já estudamos, porque ele morreu para salvar o pecador, nós ficamos com o coração na mão, apreensivo, ao ler estes versículos. O livro está encerrando, e nós ficamos nos perguntando: João, depois de tudo isto, você vai cometer um ato de idolatria? Depois de descrever para nós o novo céu e nova terra de uma maneira tão bela, depois de descrever para nós o santo dos santos na eternidade, local e centro de adoração de Deus, note que essa é uma sessão tensa no livro. João se prostra diante do anjo, diante do instrumento usado por Deus. João tenta adorar os meios e não o fim, não aquele que de fato criou estes meios. Certamente nós já percebemos a importância dos anjos nesta literatura apocalíptica. Os anjos aparecem em muitas sessões. Os anjos, eles têm funções importantíssimas dentro do plano de Deus. São agentes ativos, possuem missões, eles são comissionados a realizarem grandes obras. Eles aparecem principalmente como agentes do juízo de Deus. O que é interessante é que João parece ainda não compreender tão bem, parece ter uma certa confusão neste momento a respeito do Deus único que deve ser adorado. Que tudo que existe, que todos os anjos, todos os seres, apenas devem levar João ao trono da graça, devem então viver para a glória de Deus. E sendo assim, nenhum anjo pode receber a glória, nenhum ser pode receber a glória, porque essa glória tem um dono, e este dono é o Senhor, é Deus. Os próprios anjos em Apocalipse acabam fazendo um contraste com esta postura de João, porque enquanto João quer adorar o anjo, os anjos adoram a Deus. Você vai encontrar durante todo o livro os anjos se voltando para o trono, cantando, adorando, engrandecendo a Deus. Diante então desta descrição em Apocalipse, essa descrição da atitude de João, nós ficamos nos perguntando: logo João, como João então caiu neste problema? Logo idolatria. Como ele podia louvar e reconhecer alguém além de Deus, após todos os privilégios que ele teve na presença desse Deus e de Jesus? O que esse texto, meus irmãos, nos alerta é que todos, independente da posição que ocupamos, todos, quer seja um apóstolo, como era aqui o caso de João, pastores, diáconos, professores da escola bíblica, qualquer um, todos nós estamos sujeitos a cair em um momento de idolatria, em desviar a nossa adoração de Deus, o único que pode e deve ser adorado. Estamos sujeitos a nos prostrar diante de algo ou de alguém, quer seja um objeto, quer seja uma instituição, quer seja uma carreira, quer seja um saldo bancário, uma pessoa,
um familiar ou até mesmo um anjo. Temos que ter muito cuidado com a idolatria. Normalmente pensamos assim: eu já conheço a Jesus, pastor, sou crente, eu já tenho vários anos de vida cristã, sou maduro, eu já vivi demais com Jesus para confundi-lo e me prostrar diante de quem quer que seja, mesmo que seja um anjo. Será? Eu não estou duvidando da sua sinceridade para com Deus. Apenas acredito que em algum momento todos nós estamos sujeitos a não ter tanta lucidez e ser enganados pelo nosso próprio coração. E nós acabamos de ver que é o coração o local onde os ídolos habitam, é a terra dos ídolos. Esta declaração em Apocalipse sobre o apóstolo João, essa tentativa de idolatria, é uma espécie de martelada na nossa autoconfiança. João nos mostra que facilmente podemos sim nos enganar, nos auto-enganar. Estamos sujeitos a falhas, estamos sujeitos a erros. Somos fracos, somos frágeis, por mais que não queiramos admitir, por mais que muitas das vezes nem percebamos, mas corremos o risco sim de adorar a outro que não é Deus. Cuidado, porque muitas das vezes quando nos colocamos como inabaláveis, nós na realidade estamos com a síndrome do super-homem, a síndrome da mulher maravilha. Não vou cair, todos podem cair menos eu. Lembra de alguém que disse isso nos evangelhos? Pedro. E ele negou a Jesus 3 vezes. Cuidado em achar que isso nunca pode acontecer com você. Cuidado em acreditar que o coração do outro pode ser idólatra, mas o teu jamais. Que você está livre deste pecado ou de qualquer outro pecado. Lembre-se que João andou pessoalmente com Jesus. João viu a Jesus com os seus próprios olhos. O que é a primeira carta, a primeira epístola de João? Uma defesa da pessoa de Jesus, uma defesa do Jesus físico, do Jesus encarnado. E João afirma: os nossos olhos viram, as nossas mãos apalparam o verbo da vida. O apóstolo João escreveu 5 livros no Novo Testamento. Isso significa que ele sabe mais teologia do que qualquer um de nós. Ele recebeu as maiores visões que alguém pode receber. João, ao escrever Apocalipse, ele está no final da sua vida. O livro foi escrito aproximadamente no ano 96, na ilha de Patmos. E o que isso significa? Qual a relevância deste número? Significa que da morte de Jesus até o momento da escrita do livro de Apocalipse se passaram 70 anos. João tinha pelo menos 70 anos de crente. João conhecia a Cristo há pelo menos 70 anos. Eu não sei se tem alguém aqui esta noite que tem 70 anos de crente. Então, se alguém pode se gloriar por conhecer teologia, este é João. Se alguém pode se gloriar por ter tempo de crente, este é João. A maioria presente aqui nem 70 anos de vida tem, quanto mais 70 anos de crente. João não era um novo convertido, porque se ele fosse um novo convertido, muitas coisas se explicariam. Um neófito.
João teve grandes privilégios na sua vida com Cristo. João viu muitos milagres realizados por Jesus. Aprendeu com o melhor pastor que alguém poderia ter. João aprendeu com Jesus. Ou seja, João não poderia dizer, não, era culpa do meu pastor. Porque ele aprendeu diretamente com Jesus. Foi João que recebeu o privilégio de cuidar de Maria. Recebeu a missão dos lábios do próprio Jesus de cuidar de Maria. João viu a igreja de Jesus surgir no Pentecostes de uma maneira belíssima. E por que eu estou te lembrando todas estas questões e dados a respeito de João? Porque eu desejo te alertar que nem mesmo o tempo que você tem de crente, o teu conhecimento teológico, as tuas experiências com Deus, o tempo que você tem na obra, o tempo que você tem de crente, o tempo que você tem de igreja, é capaz de impedir que em algum momento você tente um ato de idolatria. Isto nos humilha, isto nos coloca no nosso devido lugar. O que é mais intrigante é que podemos estar sendo abençoados por Deus, tendo visões grandiosas, maravilhosas, como era o caso aqui de João, e justamente quando estivermos sendo abençoados por Deus, podemos nos desviar de Deus. No meio da bênção, no meio da bonança, podemos criar um ídolo, podemos nos ater aos elementos periféricos da bênção, podemos nos apegar à própria bênção e esquecer da fonte das bênçãos. Tamanha é a nossa capacidade de se desviar de Deus, de criar ídolos. Tim Keller, ele nos faz um alerta muito importante no seu livro Deuses Falsos. Ele diz o seguinte: normalmente achamos que ídolos são coisas ruins, mas isso quase nunca é verdade. Quanto maior o bem, maior é a tendência de esperarmos que esse bem nos satisfaça as nossas necessidades e esperanças mais profundas. Qualquer coisa pode servir como um falso Deus, afirma Tim Keller. Qualquer coisa, especialmente as melhores coisas da vida, qualquer coisa pode servir como um falso Deus, especialmente as coisas que nos trazem paz, alegria, prazer, aquilo que nos traz segurança, tranquilidade, tem um grande potencial de se transformar em um ídolo em nossas vidas. Nós temos um potencial enorme de transformar bênçãos em maldição, transformar bênçãos em ídolos, de amar com o amor que pertence só a Deus, a algo que recebemos, a algo que temos, de reverenciar, de ver como necessário para nossa realização e satisfação algo que existe em nossas vidas. E é exatamente quando estamos sendo tão abençoados por Deus que temos a tendência de esquecer de Deus e nos apegar com toda a nossa força apenas ao bem que Deus nos deu. E aqui nós poderíamos citar diversos tipos de ídolos. Vou citar daqui a pouquinho. Existe um texto curioso em Oséias, um texto que retrata exatamente este processo, essa dinâmica de receber de Deus e buscar um ídolo, receber de Deus e achar que quem está nos abastecendo é o ídolo. Abre em Oséias, capítulo 2, versículo 5. Depois de Daniel, no Antigo Testamento, é Oséias. Oséias, capítulo 2, versículo 5.
texto trata sobre a infidelidade de Israel, a infidelidade do povo de Deus. E nós temos aqui uma descrição desta infidelidade. A partir do versículo 5 nós temos a seguinte descrição: pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Nota que Israel está afirmando que a sua manutenção e o seu sustento são provenientes dos seus amantes. Nota o que o versículo 6 vai nos dizer: portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela não irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará. Ela irá, em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-los-á, sem contudo os achar. Então dirá: irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Versículo 8: ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo, o vinho e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Eles usaram tudo aquilo que Deus tinha dado na idolatria, no processo de idolatria, acreditando que eles recebiam de seus amantes tudo aquilo que tinham, tudo aquilo que possuíam. E Deus diz: foi eu que abençoei, fui eu que dei, mas eles não reconhecem. Por isso eles buscam os ídolos, por isso eles correm atrás da idolatria e do culto a Baal, porque não reconhecem que vem das minhas mãos. O que nós encontramos? O povo de Israel sendo abençoado, o povo de Israel recebendo das mãos de Deus e não reconhecendo a Deus, não adorando a Deus, mas entrando num ciclo vicioso de idolatria. O que aprendemos aqui em Oséias é: Deus é aquele que nos supre, é aquele que nos sustenta, mas temos uma tendência grande, enorme, de correr e prestar cultos aos ídolos com aquilo que Deus nos concedeu e nos deu. Esse trecho trata do povo de Deus. Israel está idolatrando, idolatria no meio do povo de Deus. Achamos, não, idolatria é coisa de pessoas que não conhecem a Deus. O povo de Deus está aqui esquecendo do seu Senhor e caindo em idolatria. Este é um risco que o povo de Deus corre. A idolatria é algo mais próximo de nós do que nós imaginamos, porque o ídolo nasce no nosso coração. Ele está aqui, João Calvino, o grande reformador, afirmava, e esta é uma frase clássica dele sobre os ídolos, que o coração é uma fábrica de ídolos. Que o nosso coração não se cansa de fabricar novos ídolos, um após o outro. É isto que o nosso coração é expert, em nos enganar, em nos tornar cada vez mais idólatras. Idolatria pode se disfarçar em nossas vidas como algo que acaba nos dando um senso de identidade. E aqui eu quero mostrar para os irmãos como a idolatria pode ser vista e identificada em nossas vidas. Algumas coisas que passam despercebidas, mas que podem ser grandes ídolos ou se tornarem ídolos, têm um grande potencial. E algo que tem potencial de ser ídolo em nossas vidas é aquilo que nos dá um senso de identidade. Por exemplo, eu sou esposa, sou pai, sou mãe, sou professor, sou engenheiro, sou teólogo, sou pastor. Acabamos muitas das vezes definindo a nossa identidade pela nossa atividade.
acabamos definindo quem nós somos por aquilo que nós fazemos, quando na realidade quem define quem nós somos é Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, e a nossa atividade nunca pode nos definir. Eu nunca posso colocar em primeiro lugar a minha atividade profissional. Eu nunca posso colocar em primeiro lugar o meu ato de maternidade, o processo de paternidade. Porque na realidade não é a maternidade que define uma mulher, não é a maternidade, a paternidade que define um homem, não é na realidade a profissão que define alguém. Nós temos a capacidade de transformar bênçãos em ídolos. E acabamos muitas das vezes nos definindo, evidenciando a nossa própria idolatria, com mais orgulho de ser mãe e pai, com mais orgulho da nossa profissão do que quem nós somos em Jesus. Eu preciso fazer um alerta aqui para os pais, para os jovens. Eu tenho feito conferências em alguns lugares, aqui no Brasil, em algumas das nossas igrejas batistas regulares, e eu sempre tenho me deparado com uma realidade justamente ligada a esse conceito de identidade. E essa realidade tem me preocupado. Na realidade, eu não sou apenas o único preocupado com isso. Tenho conversado com muitos líderes, muitos crentes sérios que têm se preocupado. Inclusive, já fui chamado até para ser conferencista com essa temática. Trata-se justamente do ídolo da profissão, que nós pais muitas das vezes instigamos tanto que acabamos tornando os nossos filhos idólatras sem nem perceber. A maioria dos jovens cristãos não abandonam a Deus ao ingressar na universidade, estão em engano. A maioria dos jovens cristãos não abandonam a Deus ao passar no vestibular. Muitos já estavam desviados na igreja há muito tempo, mas usaram a desculpa do estudo, da meta, do sonho, para encobrir um ídolo. Alguns jovens abandonam a Deus por conta de pecados secretos, como é o caso, por exemplo, da imoralidade, da pornografia, que trata-se de um grande ídolo. Mas outros jovens, em troca de entrar num curso tão desejado na universidade, o seu ídolo abandonam a Deus. Não mede esforços para entrar no curso tão desejado. Por quê? Porque vai te dar dinheiro, vai te dar estabilidade. E é isso que todo mundo procura, não é? Estabilidade financeira, status, reconhecimento. Como assim? Quando a vida de alguém é moldada, é dedicada somente e exclusivamente aos estudos para passar no Enem, deixando assim de servir na igreja, com seus dons, com seus talentos, deixando de participar de uma mocidade, de uma igreja, abandonando a leitura da Bíblia, abandonando oração, abandonando comunhão, não deveria nos causar nenhum espanto se esse jovem se deparasse com algumas questões na universidade, questões difíceis da fé, e ele, por não estar preparado espiritual e intelectualmente, ele, então, diante de um campo tão hostil, resolvesse abandonar a igreja. E os pais se desesperam porque nunca notaram que seus filhos já estavam desviados, e ajudaram a desviar seus filhos, com uma meta tão grande na profissão, nos estudos. Você vai ser realizado ao ser um grande engenheiro, um grande médico, um grande advogado. Quanta inocência, quanto pensamento simplório nós encontramos nesse raciocínio. Achar que os nossos filhos podem passar 1, 2, 3 anos sem Deus, o ensino médio inteiro, ter uma vida morna e depois esquentarem na universidade. Após passarem em seu curso tão desejado e sonhado, vão ser bons crentes. Não, vão se deparar com professores ateus, que vão desafiar sua fé, e dificilmente você vai ser fortaleza, ou ter fortaleza, para conseguir se segurar.
Esta é a realidade de muitos jovens em nossas igrejas. Minha dica é cuidado. Cuidado com o terceiro ano, com o cursinho. Cuidado com o tempo que a faculdade tanto consome. Abra os olhos, você que é pai. Abra os olhos, você que é mãe. É um tempo de muita pressão sobre os jovens, muitas cobranças. Mas não permita em hipótese alguma que seu filho e sua filha esvazie a alma, acreditando que a faculdade vai encher. Porque é inocência. Não se recupera tempo perdido com Deus. Não se recupera, não se pode dar férias para Deus. Esse ano é o ano do Enem, e Deus de férias. Não existe isso, não existe isso. Eu não estou afirmando que não deve existir dedicação, deve existir sacrifício. Sim, porque para se realizar e conseguir algo, tem que ter sacrifício. Em muitos momentos, os jovens vão ter que abandonar muitas coisas, deixar algumas coisas que gostam, mas não a Deus, não a Deus. Não se agrade de ver seu filho com um livro de biologia o dia inteiro, sem pegar na Bíblia. Não fique satisfeito e realizado em seu filho passar em medicina e abandonar a Cristo. Este é o desejo e o sonho de quem não é crente, não do povo de Deus. O desejo do povo de Deus é: se você passar nesse curso, glorifique a Deus com ele. Use a profissão para levar outros a Cristo, para amar a Cristo. Mas como os nossos jovens vão fazer isso, se Cristo não está no coração deles? Ídolos, o ídolo da profissão, o ídolo do concurso, ser um grande juiz. Amém? Se Deus te chamou para isso, louvado seja Deus, que Ele te capacite. Mas cuidado com as barganhas, cuidado em trocar Deus por uma profissão. Pastor, mas se eu não trocar Deus pela profissão, eu não passo. Quer uma resposta? Não, né? Tua identidade não está na tua profissão. Tem muitos jovens frustrados, tristes, em depressão, porque não passam no curso que o pai e a mãe tanto desejam e almejam, quando deveriam estar alegres, fervorosos, em intimidade com Deus. Mas nós criamos um ídolo. A sociedade cria um ídolo. Você é alguém com base no seu dinheiro, você é alguém com base na sua profissão. Não é verdade. Não é verdade. Você é alguém em Cristo Jesus. Você é alguém em Cristo Jesus. E mesmo que você não passe no vestibular e faça 10, 15, 20 vezes, você tem motivos para ser feliz em Cristo Jesus. Logicamente que aqui não é a teologia da preguiça. Pronto, pastor, então agora os meus filhos vão cruzar os braços, porque com base nessa mensagem, agora eles não vão mais estudar. Logicamente que não é isso. Diligência é necessária para todo aquele que quer chegar em determinado lugar. É preciso ralar, é preciso se esforçar, mas cuidado, porque se o teu foco te desviar de Deus, você se prostrou diante da tua profissão, diante da tua identidade. Idolatria pode se disfarçar no nosso coração como algo que nós desejamos muito, como o nosso sonho de consumo. Uma casa própria pode ser um ídolo. Eu vou ser feliz quando eu tiver uma casa própria. É um ídolo. Porque o único que tem capacidade de te realizar e fazer feliz é Deus, e não uma casa. Tem pessoas que perdem tudo da noite para o dia. Tem uma casa, tem estabilidade, tem carro. Acontece um desastre natural, como nós já vimos em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, em tantos lugares. Perde casa, perde os móveis, perde tudo. Se a minha felicidade estiver nos meus bens, ela foi com a água. E o que sobrou? Só as minhas lágrimas. A minha tristeza,
a minha depressão. Conforto, estabilidade, aprovação. O ídolo pode ser um senso ou um desejo de aprovação, de reconhecimento dos outros, de ser compreendido, de ser entendido. Não tem nenhum problema em si na profissão, não tem nenhum problema em si no dinheiro, em querer ser compreendido, mas nós facilmente deturpamos e criamos um ídolo. Idolatria pode se disfarçar no nosso coração, como por exemplo, sexo. Sexo pode ser um ídolo, e na realidade é um dos maiores da nossa cultura. Esporte pode ser um ídolo. Quando o esporte te afasta de Deus, ele é um ídolo. Até mesmo comida pode ser um ídolo. Não é por acaso que nós temos a instrução bíblica: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória. Porque a bebida e a comida podem te desviar de Deus. Passeio, prazeres, casa de praia, sítio, cinema, tudo isso pode te desviar de Deus. E se você tem deixado de vir à igreja para ir para outros lugares, já tem um sinal de que você provavelmente tem medo. Não estou dizendo uma vez no ano, não estou tratando de momentos específicos, mas estou falando do teu coração, que deseja tanto ir para aquele local, deseja mais do que estar na casa de Deus, com o povo de Deus. Isso é um ídolo. O ídolo é aquilo que não permite que você seja feliz e realizado com Deus. Tudo que impede de você ser feliz e realizado somente com Deus é um ídolo. É melhor não ter nada na vida, e eu digo aqui nada em quesitos materiais, mas ter a Deus, do que ter tudo na vida e não ter a Deus. Porque os bens podem nos desviar de Deus. Um ídolo é aquilo que rouba a sua alegria, a sua satisfação com Deus. Eu não consigo ser feliz quando eu não tenho dinheiro. Isso significa que quem te dá alegria e satisfação? O dinheiro. Quem é teu Deus? Teu ídolo. Porque quer você tenha, quer não, glorificado seja o nome de Deus. Assim deveria ser. Mas nota a dificuldade que temos, todos nós temos, porque somos idólatras. Se você já está admirado com a postura de João, no final do livro de Apocalipse, capítulo 22, como João pode tentar adorar um anjo, se prostrar diante dele. Se você está admirado com isso, vá para Apocalipse 19, versículos 9 e 10. Apocalipse capítulo 19, versículos 9 e 10. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Versículo 10. Prostrei-me ante os pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus, adorar Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Por que eu estou te levando para Apocalipse capítulo 19, se nós estávamos em Apocalipse capítulo 22, para te mostrar que esta não é a primeira vez que João tenta adorar um anjo. Nós temos a segunda vez, apenas no livro de Apocalipse, João tentando adorar um anjo, se prostrando diante dele. João tinha tentado adorar um anjo em um outro momento já. Apocalipse 22 já está se repetindo as mesmas palavras, basicamente. Se
João tentar adorar a Deus uma vez já nos traz espanto. Que dizer duas? O apóstolo João tentando 2 vezes adorar o anjo. Costumamos até dizer de maneira popular, se fosse a primeira vez tudo bem, até nós ficaríamos calados, né? Mas a segunda, e João já tinha ouvido do anjo que não deveria fazer isso. João já tinha escutado do anjo que deveria adorar somente a Deus. Que isto nos mostra, que isto nos ensina que a idolatria ou a tentativa de idolatria no coração do homem é algo incurável, é algo que se repete. João acaba de ser exortado de que deveria adorar a Deus, e o que ele faz nas próximas visões? Adora ou tenta adorar o anjo. Isso significa, meus irmãos, que por mais que muitos que aqui estão essa noite não adorem a imagem de escultura, imagem de gesso ou madeira, precisamos prestar muita atenção, precisamos estar vigilantes, porque nós somos como ex-viciados, que a qualquer momento, a qualquer instante, nós criamos um ídolo. Podemos voltar a cair no mesmo erro que já fomos exortados. Por isso temos que ter muita humildade na vida cristã. Quando você acha que está livre de um pecado, é quando você provavelmente mais deve vigiar, porque corre o risco de cair exatamente nele. Lembra do que o apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios? Aquele que está de pé, é assim que o texto diz? Não, aquele que pensa estar de pé, veja que não. Cuidado para não ser enganado. Estou de pé, robusto. Cuidado. Por isso temos que ter humildade. Quando nos sentimos fortes, acabamos muitas das vezes baixando a guarda, não lutando, não vigiamos contra aquele problema. Achamos que jamais pode acontecer conosco novamente. Eu tenho certeza que se eu perguntasse para você, logo no início do culto, se você se considerava um idólatra, se você se considera um idólatra, ou se você corre o risco de cair na idolatria, provavelmente uma resposta rápida e automática viria: não, acho que não. Mas todos nós somos ou estamos sujeitos a ser idólatras. Idólatras em recuperação. Em algum momento nós vamos cair nesta velha e terrível prática. Note que mesmo caindo e sendo exortado, como João foi, ele não estava imune ao erro mais à frente. Precisamos nos enxergar como fracos, pequenos, pó. Nos enxergar como fortes na vida cristã é uma ilusão. Basta sermos abençoados. Eu não estou falando nem de crise, de sofrimento, de dor. Estou falando de bênçãos. Basta a situação estar boa, basta fartura e prosperidade na nossa vida e nós já fabricamos isso. Nos sentimos autossuficientes, nos sentimos independentes, nos sentimos autônomos. Os ídolos começam a brotar como a erva brota da terra. Nós olhamos para esse texto e dizemos: como João, pastor, o discípulo amado, o melhor amigo de Jesus. O que isso nos mostra? Que todos os homens, dos menores aos maiores, possuem pés de barro, usando aqui a linguagem do profeta Daniel. Todos nós estamos sujeitos à queda, à fraqueza. Não devemos idolatrar ninguém. Isto inclui o nosso eu. Não devemos idolatrar nem mesmo o nosso eu. Nós precisamos lançar fora da nossa vida sempre que
decretarmos todos os famosos santos: São João, São Pedro, Santo Antônio, o Santo Eu, que muitas vezes popularmente é chamado de Santo Paulo. O Santo Eu é tão importante, é tão venerado por nós, que fazemos romaria e passeata para ele todos os dias, satisfazemos o nosso eu a todos os momentos. Ele é possessivo, é dominador. Por isso Jesus nos diz: quer ser meu discípulo? Negue ao próximo, negue a si mesmo, diga não para o teu eu, porque o nosso maior inimigo, a chance de um ídolo crescer na nossa vida, é exatamente o ídolo que nós menos notamos, mas o mais perigoso, o nosso próprio eu. O nosso eu, ele não fica na parede de casa quando nós saímos, não fica preso a um santuário de madeira. Nós carregamos ele o dia inteiro dentro do nosso coração, e ele é exigente, muito exigente, nos obriga a nos prostrar diante dele a todo momento. Sabe quando brota uma voz lá dentro do peito dizendo: você merece, você é digno, você fez por merecer, você conquistou, ninguém pode falar assim com você não. O que são essas vozes? Expressões de idolatria do eu. É a adoração do meu eu do céu. A literatura de autoajuda vende tanto. Por quê? Por que a literatura da autoajuda é tão apreciada? É a religião do ídolo mais forte que existe na sociedade: nós mesmos. Por que tanta gente gosta e investe em livros de autoajuda? Porque são os livros inspirados da religião do ego. Cuidado, não alimente seu ego. Ele pode crescer tanto que ele acaba te dominando. Ele pode crescer tanto e inchar tanto que não haverá mais espaço para Deus na sua vida. Lembre-se que o poder destrutivo do anel de Sauron não estava no próprio anel, mas dentro de cada uma pessoa. Ele simplesmente ampliava, intensificava, trazia à tona aquilo que está escondido. Note que nossa cultura, onde é tão comum idolatrarmos homens, acabamos correndo o risco de idolatrar alguém que idolatra outro. Fazemos uma cadeia de idólatras. Eu te idolatro, que você idolatra outro, que você idolatra outro. Este é o caso, por exemplo, aqui de São João. Ele tentou adorar um anjo, um ato de idolatria, e as pessoas adoram a São João. As pessoas adoram a São João, que ele tenta adorar aos anjos. Idolatria em cadeia é o que nós estamos vendo aqui. Sempre é importante lembrar que Deus deixa um texto como esse em Romanos, mostrando aqui um ponto frágil na vida do apóstolo, porque ele não oculta o erro dos seus discípulos, ele não encobre. A Bíblia não está aqui para maquiar o erro das pessoas. Se foi João que escreveu, por que ele se comprometeria colocando 2 vezes que ele teve uma tentativa de idolatria? Talvez, se você fosse escrever, você tentasse se livrar desse texto hoje. É natural do homem querer mostrar só o seu lado bom, esconder as falhas e os defeitos, mas nós encontramos honestidade na revelação. Ela mostra que até mesmo João falhou e errou, mesmo diante de tão grandes revelações. É interessante perceber aqui, eu quero encerrar com isso, a resposta do anjo.
Por 2 vezes o anjo dá uma resposta, a exata resposta para João. E nessa resposta existem 2 elementos importantes, e eu encerro com esses aspectos. Elementos de identidade, porque a nossa identidade não está na profissão, não está na maternidade, na paternidade, na amizade. A nossa identidade está em Deus. Olha o que é dito no versículo 9, Apocalipse 22, 9. Após a tentativa de idolatria, o que nós temos? A resposta do anjo: eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Em outras palavras, sou apenas um servo a serviço de Deus, a favor de vocês. O anjo está mostrando para João que ele é apenas um servo. E alguém que tem consciência da sua posição, alguém que tem consciência da sua identidade, alguém que sabe que não passa de um servo, jamais aceita idolatria, porque é servo e sabe quem é, entende que não é digno. Por maior que seja a missão que recebemos, por maior poder que Deus conceda a um ser angelical ou humano, é preciso entender que somos servos. Um servo sempre leva as pessoas ao altar de Deus. Sabe qual é o conselho do servo? Adore a Deus. Este é um conselho de um servo: adore a Deus. Um servo é como uma bússola, onde os ponteiros sempre apontam para o trono de Deus. O que o anjo afirma no final do verso 9 é: adora a Deus. Adora a Deus. João, não faça isso, não traga tributo, adoração a mim, não se prostre diante de mim, adore a Deus. Esta é a frase mais curta e mais importante que você vai ouvir esta noite: adore a Deus. Adore somente a Deus. É isto que devemos sempre fazer. A nossa missão é levar as pessoas a adorar a Deus e não adorar a nós mesmos. Se em algum momento você tiver a tendência de idolatrar algo ou alguém, o que quer que seja, lembre-se das palavras desse anjo. Deixa essas palavras ecoarem no teu coração, deixa reverberar na tua mente: adora a Deus. Existe um lado da adoração e da idolatria que precisa ser mencionado. Se você estiver recebendo adoração, não agora idolatrando, mas sendo idolatrado, entenda que a adoração é diferente de reconhecimento. E este ponto aqui é crucial. Reconhecimento é algo lícito. A própria Bíblia diz que nós devemos reconhecer e respeitar a quem de direito. Os irmãos conhecem bem Romanos 13, versículo 7. Pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Isto é reconhecimento. Nós não podemos negligenciar ou abandonar o reconhecimento, o respeito, a gratidão para quem de direito, para quem faz o bem. Idolatria é a deturpação do reconhecimento por ambas as partes. Quer seja quem é reconhecido ou quem reconhece. Agostinho de Hipona, o teólogo africano, afirma que o pecado é a deturpação do bem. Idolatria que se mostra como a deturpação de um reconhecimento. Idolatria é a tendência humana de colocar alguém como uma espécie de salvador da pátria. Mas nós já temos um salvador. Nós já temos alguém que ocupa esse lugar, que ocupa o trono do nosso coração. É idolatria quando eu acredito que sem esta pessoa não é possível viver, que sem essa pessoa não vai dar certo, que sem essa pessoa não faz mais sentido. Pode ser um filho. Sem meu filho não faz sentido viver.
Sem meu esposo e minha esposa, a minha vida perde qualquer senso, qualquer direção. Pode ser qualquer coisa, como Timóteo Keller diz. Quando na realidade, essencial é apenas Deus. O que você precisa de essencial na sua vida é Deus. Deus é essencial. Deus não pode ser lançado fora da sua vida e você continuar sendo feliz. Mas tudo mais pode até causar dor no momento, sofrimento, angústia, mas a felicidade continuará. Por quê? Porque você tem a Deus. Os irmãos devem lembrar muito bem de Abacuque 3, que já preguei aqui. Ainda que a figueira não floresça, a vide não deu seu fruto, o fruto da oliveira linda. Nós temos então a descrição de com Deus nós temos tudo. Quem Sande escreveu, teólogo, em termos bíblicos, um ídolo é alguma outra coisa que não Deus, na qual empregamos o nosso coração, que nos motiva, que nos controla, que nos governa, o qual servimos. Richard Keys, ele salienta: idolatria é algo extremamente sutil e penetrante. Toda sorte de coisas pode ser um ídolo em potencial na minha e na sua vida, dependendo somente das nossas atitudes e ações concernentes a elas. Quero encerrar essa mensagem pedindo que você possa fazer uma sondagem no seu coração e verificar se há algo mais importante do que Deus. E essa análise tem que ser uma análise verdadeira, genuína. Se Deus tirar o teu carro, se Deus tirar a tua casa, se Deus tirar a tua saúde, se Deus te der um câncer, se Deus tirar os teus filhos, você continua sendo feliz e realizado? Se não, precisamos fazer uma faxina dos ídolos no templo do nosso coração. É Deus. E quando Deus ocupa esse espaço, não há espaço para ídolos. Mas quando os ídolos invadem, eles acabam expulsando o espaço que deveria ser somente de Deus. Cuidado, irmãos. Cuidado com a idolatria. Cuidado, porque nosso coração fabrica ídolos das menores às maiores coisas. Pequenas coisas podem se tornar tão grandes na tua vida que se tornam um Deus para você. João falhou. João tentou adorar ao anjo. Nós podemos cair na mesma falha e no mesmo erro a todo momento. Vamos orar. Deus amado, Deus todo-poderoso, estamos aqui, Senhor, diante do Senhor, para pedir que o Senhor retire da nossa vida os ídolos que nós nem percebemos. Coisas que parecem tão boas, tão maravilhosas, mas que na realidade ganharam proporção na nossa vida a ponto de se tornarem ídolos. Ó Deus, ilumina nossa mente para enxergar onde estamos errando e falhando. Não nos deixe alimentar ídolos no santuário do coração. Que nós possamos, ó Deus, buscar a todo momento ter uma adoração pura, genuína, que sobe direta e exclusivamente ao teu trono. Não nos deixe, ó Deus, perder a visão. Não nos deixe cair no alto engano. Livra-nos do mal. Nos dá, Senhor, a percepção que precisamos, para que nós possamos viver somente para Ti. Que saiamos deste culto hoje com esta verdade declarada, proclamada pelo anjo. Adora a Deus. Adora a Deus. Adora somente a Deus. Que eu possa adorar somente ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.